Fala, galera. E aí, gente? A gente tá gravando logo no início da tarde. Tá uma comoção nesse Cambuci. Tá. Ontem tocou jet ski de novo no Cambuci. Fechei a janela aqui, vamos ver se ajuda. Mas ontem tava tendo um karaokê, acho que nesse bar daqui da esquina. Sim. Puta que pariu. Eu fiquei pensando, Mouse com crise e essa mulher gritando. Inclusive, veja um episódio muito importante, porque é um episódio sobre conscientização. Um episódio de conscientização. Mas antes da gente partir pro tema, só falar aqui de 2 comentários que a gente recebeu no Spotify. Tá. E a gente comentou, né, que se estiver ouvindo esse episódio até o final, comenta alguma coisa. Aí a Carla Souza Santana comentou: Bugônia, Oscar, asterisco. Eu ouvi até o último minuto. Olha só. E o Valdir Matos comentou: ponto, exclamação, asterisco. Por extenso. As palavras por extenso. Ponto, exclamação, asterisco. Eu amei. Então, muito obrigado, Carla e Valdir, por terem ficado até o final. Beijos pra Carla, beijos pro Valdir por terem ficado até o final. Beijos, amores. Aparentemente vocês foram os únicos. Mas é isso. Bom, por ironia do destino, né, a gente vai ter aqui um episódio falando um pouco sobre saúde. Né? Saúde neurológica? Não sei. Neurológica. Tá. O que aconteceu com você essa semana, Telo Caetano? Então, essa semana estava indo tudo bem. Tivemos o sign-off. Tudo bem é uma palavra muito forte. Mas num geral tava indo bem, assim. Tivemos uma semana. Mas assim, teve o sign-off do QA, do The Boys, então... Explica para as pessoas que não estão acostumadas com esses termos o que isso quer dizer. Tá, o sign-off é o seguinte, quando a gente vai lançar um jogo, a gente submete uma build pro QA da plataforma, fazer o Quality Assurance da plataforma, né? E aí a gente fica ali trocando builds com eles durante várias semanas, até o momento em que eles falam que o jogo está bom o suficiente para sair. Certo. Não que ele está sem jogo, né? Não que ele está sem bug, mas que ele ele corrigiu o suficiente para que ele possa sair, né? Certo. E aí, quando eles fazem isso, né? Quando eles consideram que já foi o suficiente, que já está correto o suficiente, eles assinam um sign-off, que é tipo dizendo, por mim valeu. Por mim valeu. E aí eles dizendo que a build pode ser lançada. Então essa semana tivemos aí o sign-off do pessoal do QA. Então, quinta-feira, dia 26, como previsto, sai o jogo. Então aí quem tem aparelhos de VR MetaQuest 3 poderá jogar o nosso joguinho. E em breve vai sair para PlayStation. Estamos vendo se vai sair para PC também, PC VR. Mas vem aí. Então, lançaram um novo joguinho quinta-feira. Como é que é o lance que você me falou ontem? Que teve um evento, que aí teve um... Era da GDC? Não sei. Enfim, que teve um post que o primeiro jogo que apareceu... Sim. É que na terça-feira vai ter o Meta VR Showcase. O VR Showcase, na verdade. Terça agora, dia 28. Isso, que é tipo 24, desculpa. Que é tipo um Nintendo Direct sobre jogos de VR só. VR e MR, né? Aí eles vão dar um highlight do nosso jogo e vai ser teoricamente o jogo que vai abrir, mas assim, na propaganda é o primeiro jogo que aparece. Legal, muito foda. Então vai ser bem legal. VR não é muito grande, né? Mas dentro de VR é uma das coisas mais legais de divulgação. Então assim, tiveram essas notícias que foram legais. Teve um outro jogo que a gente fez, que eu participei menos desse, não participei tão próximo, mas é o Fábula Rasa, que ganhou o festival SXSW, no voto do público de melhor experiência VR. Então foi uma semana muito boa. Várias conquistas. Dito isso, essa semana eu comecei a sentir ali as dores, né? Pra quem não sabe, ano passado, desde que eu tinha uns 22, 23 anos, eu tenho umas dores de cabeça muito fortes. E eu sempre corri atrás pra tentar ver o que era. Teve uma época que eu achei que era dente, teve uma época que eu achei que era muscular, teve uma época que eu achei que era
questão ocular. Ou uma enxaqueca comum. E aí no fim das contas, achou-se durante muitos anos que era uma enxaqueca. Certo. E eu tratei como enxaqueca. Só que mesmo tratando como uma enxaqueca, não resolvia. E os remédios que teoricamente resolvem enxaqueca, não resolviam pra mim. Nossa, e é muito louco pensar nisso, só fazer esse parênteses, que durante muito tempo você tomava uns remédios fortíssimos, tipo Toragesic, que é uma bomba. Exato. Né? E não tava servindo pra nada. Né? Eles estavam mascarando a dor, mas não estavam resolvendo nada. E aí, durante muitos anos, né, eu achei que era uma enxaqueca e tal. E aí, no ano passado, por volta ali de março, talvez vocês que são ouvintes do podcast se lembrem, eu tive vários problemas que, inclusive, me levaram a ser internado. A gente fez até gravou um episódio no hospital. É verdade, né? É verdade. Voltem aí e escutem. Não lembro o número do episódio, mas enfim. Aí, a gente... Nessa visita que eu fui ao hospital, minha mãe, ela sempre foi muito preocupada com essas dores que eu tinha e tal. Eu tenho elas desde que eu morava com ela. E aí, ela me mandou um post do Reinaldo Giannichini. Olha só. Dele postando que ele tinha uma doença que era muito pouco conhecida, mas que ele sofria dela, que se chamava cefaleia em salvas. Que era uma doença que muitas vezes era confundida com enxaqueca, e por conta disso muitas pessoas não são tratadas de forma correta. E aí quando ela me mandou o post, e eu fui lendo sobre... Ela falou assim, pelas coisas que você descreve, parece muito. E aí eu fui lendo o post dele, e realmente, assim, era meio que 1 para 1 o que eu sentia. E aí, quando a gente foi pro hospital, que eu fui ser internado, que eu fui com uma dor, uma crise muito forte, eu falei pra médica, eu não lembro do nome dela, mas assim, essa médica foi luz na minha vida, porque ela foi uma médica de PS, que normalmente, às vezes não é nem culpa deles, mas assim, às vezes é um médico mais inexperiente, às vezes é um médico que não tá com tanta vontade assim, mas a gente sabe que a experiência PS não é boa pra ninguém que participa dela, né? Às vezes é um médico que tá ali. A gente tem muitos amigos médicos que inclusive atendem PS também. E a gente sabe que um moedor de carne, gente, pra todos os envolvidos. Neguinho entra, senta, é atendido e vai embora. Exato. Entra, tipo assim, senta, é atendido e vai embora. Eles estão super understaffed, né? Tipo, um exemplo, por exemplo, no dia que a gente foi, que eu me lembro que foi igual quando eu fui ontem eu também fui, tinha um médico e duas pessoas de enfermagem pra sei lá quantas pessoas ali nas cadeiras, esperando atendimento. Tinha muita gente na recepção? Na recepção, não. Muita gente já tinha passado pela recepção, mas tinha muita gente esperando naquela areazinha ali pro médico atender. Porque eu fico imaginando que sábado à noite deve ser um período bem conturbado. Exato, pra tinha PS. Um médico. Caralho. Então, assim, a gente sabe que médico de PS é difícil. Não achem só que eles estão com uma vontade, porque eles estão com uma vontade. Às vezes é um trabalho ingrato mesmo. Mas, dito isso, ela foi luz, porque eu descrevi tudo pra ela. Descrevi há quanto tempo as dores aconteciam, como elas eram e tal. E aí eu falei pra ela, olha, a minha mãe me mandou esse post hoje de Instagram sobre uma doença chamada cefaleia em salvas. E parece bastante com o que eu tenho. E aí, enquanto eu fui pra lá sentindo um episódio muito forte, quando eu estava lá esperando, o episódio foi passando, foi diminuindo, e enquanto eu estava conversando com ela, ele foi aumentando de novo. Então ela falou, vamos fazer o seguinte, vai lá pra medicação, eu vou te dar uma medicação pra dor, caso seja alguma outra dor, e a gente vai colocar você no oxigênio, porque o oxigênio é o que falam que resolve a cefaleia em salvas. E aí ela me colocou no oxigênio e foi assim, mágica. A doença, tipo, a dor simplesmente saiu da minha cabeça, gente. Eu não sei nem explicar o quão rápido é. E aí, na hora que aconteceu isso, ela falou, realmente, pelo seu quadro, parece que é cefaleia em salvas mesmo. Até o Iron, nosso amigo, que também é médico, falou, amigo, tudo que você tá descrevendo parece muito cefaleia em salvas. Só que a médica falou, a gente vai te internar pra poder fazer todos os exames pra descartar qualquer outra coisa. Porque a cefaleia em salvas, como ela não é uma doença muito específica, né? O diagnóstico dela é clínico. Ele não é um diagnóstico por exame. Então, assim, você faz vários exames. A partir do momento que esses exames não dão nada,
é cefaleia em salvas, porque é a opção que sobrou, vamos colocar assim. E aí eu fiz tipo... Gente, eu fiquei quase 3 horas dentro de um exame de ressonância magnética, assim. Porque acho que eles fizeram 1 bilhão de tipos de leitura da minha cabeça. Só parou 1 hora porque eu falei pra ela, as minhas costas estão doendo assim, que estão explodindo, eu preciso parar um pouquinho. Aí parou um pouquinho e eu voltei de novo. Mas fiz tudo quanto é coisa da cabeça, vi todas as veias, todas as artérias, todos os nervos da cabeça e tal. Não era absolutamente nada, tava tudo bem. Exames de coração, tudo bem. Exames de pressão, tudo ótimo. Realmente a questão não tinha nada físico. E aí ela falou, basicamente está confirmado o seu diagnóstico de cefaleia em salvas e a gente vai te dar esse remédio que chama Verapamil, que é o remédio que é tomado. Só que o remédio Verapamil, ele é para você tomar para evitar que você entre no período de salvas, que são esses períodos onde você tem os episódios de dor. Porque você pode... O problema da cefaleia em salvas é que você tem os períodos de salva, que são os períodos que acontecem as dores, e você tem o período de remissão, que no meu caso, por exemplo, a última remissão foi 1 ano. A última vez que eu tive crise foi 1 ano atrás, quando eu fui internado. E aí você toma o Verapamil para poder evitar que as crises venham. Só que o problema é que eu tenho pressão alta e o Verapamil, ele mexe com a pressão. Uhum. Então eu não podia tomar uma dose muito alta e o ideal é que eu fosse com o tempo retirando o Verapamil. Tanto que ali para agosto, sei lá, eu parei de tomar e ficou tudo bem. Uhum. Só que aí voltou agora e eu tive a crise essa semana. E aí... Sempre a mesma época do ano, né? Sim. Teve uma época também que eu já tive em novembro, outubro, ali mais ou menos. Que foi um pouco... Lembra antes da viagem pra Londres que eu tive crise? Uhum. E a gente ficou com medo de eu ter lá e eu não tive nada lá? Uhum. Então, também foi isso. Aí eu descobri, nesse meio tempo, pesquisando, que existe uma associação brasileira chamada Abraces. Isso, você descobriu agora essa semana. Eu descobri essa semana, durante uma crise. Porque assim, isso é uma diferença também da enxaqueca pra cefaleia em salvas. A enxaqueca, a pessoa fica meio morta, ela não consegue fazer nada, ela só quer ficar quietinha. Eu não consigo ficar quieto, eu começo a ficar agitado quando eu tô tendo coisa. Eu ando pela casa, começo a bater a cabeça nas coisas, começo a ficar nervoso, assim, que é a diferença. E aí eu fico pesquisando no Google, assim, o que fazer em crise de cefaleia em salvas, o que fazer para acalmar, como acalmar, um monte de pesquisa. Aí eu descobri a Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, chamada Abraces. E não só eu descobri a Abraces, como eu descobri que no dia 21 de março, que foi a madrugada ali que eu tive o ataque mais forte, era o Dia Internacional de Conscientização sobre a Cefaleia em Salvas. Olha só, eu fui garoto propaganda da doença. Tive um ataque dela no dia da doença. Amo. E aí eu fui pesquisar sobre a Abraces e tal, e eles lançaram uma cartilha muito legal, que a gente podia colocar o link, inclusive. Tá bom. Para as pessoas lerem, porque tem umas coisas que caracterizam a cefaleia em salvas. E aí eu queria usar esse programa para poder explicar um pouco sobre e alertar para as pessoas, porque às vezes elas conhecem alguma pessoa que elas amam, ou às vezes elas mesmas têm a cefaleia em salvas e às vezes não sabem que é cefaleia em salvas, acha que é uma outra coisa. E assim, gente, por experiência própria, eu que estou há, sei lá, mais de 15 anos sendo tratado de forma errada com essa doença, eu digo que é um grande inferno. Então assim, o que caracteriza a cefaleia em salvas, né? É uma dor muito forte, muito forte de cabeça, que afeta só um dos lados da cabeça. Isso é bem importante. Pode ser que mude, cada episódio seja de um lado. No meu caso, eu sempre tive episódios do lado direito. Eu nunca tive episódios do lado... Mentira, eu tive um episódio, eu acho, do lado esquerdo. Mas é sempre de um lado só, com umas dores muito fortes em regiões muito específicas. Então, você tem mais ou menos ali no meio da testa, ali onde a testa acaba e começa o cabelo, ali a hairline, mais ou menos ali. Você tem na sobrancelha, perto do nariz, essa região aqui de dentro do olho. Certo. Na sobrancelha em si, atrás do olho, aqui perto onde a lágrima cai. Na têmpora, na região da gengiva de cima,
Então, abaixo ali da bochecha e na lateral da cabeça. Em Certo. cima da orelha, assim, tipo uns 3 dedos acima da orelha. São os lugares onde a dor ela fica viajando entre eles. E é uma dor muito forte, assim, parece que você tomou uma facada, um espeto de churrasco no seu olho e o espeto tá rodando, passando por esses lugares, assim. Além disso, outros sintomas que aparecem. A pálpebra do lado afetado, ela fica caída. Então eu já tenho um olho pequeno, né? Mas o moço sabe, eu fico com um olhinho bem pequeno de um lado, ele fica caído, eu não consigo abrir esse olho direito. Tadinho. Fica bem vermelho o olho. E a pessoa fica com o nariz, com a sensação de nariz escorrendo, né? Com o nariz cheio. Então, muitas vezes ela pode ser confundida com uma sinusite, porque parece muito com uma dor de sinusite. Ela afeta regiões parecidas, né? Tipo essa região aqui da raiz da sobrancelha, perto do comecinho do nariz. É uma região que quem tem sinusite sente muito. E o nariz entupido ajuda muito a passar essa sensação de que é uma coisa de sinusite. Só que ela afeta mais áreas do que a sinusite. Deixa eu pensar se eu falei todas as características da dor. Mas acho que sim. O olho vermelho eu falei? Falei. E tem essa coisa da agitação e inquietação. Você falou da lacrimejação? Lacrimação. Essa palavra existe? Acho que é lacrimação. Lacrimação, que é o bairro onde a gente mora. Né? E do olho vermelho, caído, tal. Isso. E a inquietação. Que é o que eu falei que é a diferença da enxaqueca principal, assim, que é uma dor que eu não consigo. Ficar quietinho, tipo, fechar o olho e ficar quietinho, não faz a dor passar. Pelo contrário, assim. Obviamente, se mexer não ajuda também. Mas é uma dor que você não consegue ficar quieto. Porque ela te deixa agitado. Eu começo a suar, eu começo a ficar nervoso, eu começo a sentir muito calor de nervosismo. A minha pressão sobe. Ontem, acho que por conta do nervosismo, a minha pressão subiu pra 15/8. Nossa, quando eu tive o ataque. Tadinho. Então... E não dá pra ficar deitado também, por exemplo, né? Não, eu sinto que deitado parece que a pressão tá um pouco maior. Aí, o que acontece? Eu fui dar uma pesquisada e aí, de acordo com a Abraces aqui, um dos principais motivos que pode causar... Porque assim, a doença, ela é meio obscura, assim. Não se sabe ao certo ainda exatamente o que causa, mas atualmente o que imagina-se que seja o hipotálamo, que é uma glândula que a gente tem embaixo do cérebro, ela tá meio que na linha aqui onde você colocaria um binde se você fosse indiano. Certo. O terceiro olho. Isso. O hipotálamo, ele fica lá no fundo da cabeça ali. Ele é a glândula responsável por controlar a nossa sensação de calor e frio, a nossa sensação de tempo passando, um pouco do equilíbrio, mas não tanto, mas um pouco do equilíbrio. Relacionado a sono também, né? Relacionado a sono e tudo mais. Então, é uma desregulação que acontece no hipotálamo. E aí ele manda um impulso para esses nervos da face. E esses nervos ali agitados, eles começam a inchar a região. Então, a dor que você sente é de uma pressão dos vasos sanguíneos ali dentro. E aí, uma das soluções que pode se fazer para solucionar isso é a oxigenação direta. Então, para abortar uma crise, você coloca oxigênio ali 100% para a pessoa respirar por uns 10, 15 minutos. Que é algo que a gente tinha descoberto na crise do ano passado. Na crise do ano passado, exato. Porque não é uma coisa que você acha que não parece que vai resolver. Sabe? Não faz pra quem não tem absolutamente conhecimento nenhum, né? Enfim, é até um pouco esquisito. Sim. E ele ajuda a abortar a crise. Eu não sei exatamente como funcionam os cabos, por que ele faz, mas eu acho que é um excesso de oxigenação, ele dá uma acalmada nos nervos ali. Talvez seja isso, mas eu realmente não sei exatamente. Então, só lendo aqui, o padrão de ataque cíclico das salvas. Então, as crises elas podem ocorrer de 1 a 8 vezes por dia. As minhas normalmente são umas 6 vezes por dia. É tipo meio que de 4 em 4 horas, mais ou menos. Segue bem um padrãozinho, assim. Como tem a ver com essa percepção de tempo do hipotálamo, ela é bem reloginho, assim.
Muitas vezes nos mesmos horários, especialmente durante o sono. Que é o que acontece. Eu acordo com a dor que eu estou sentindo. Os episódios podem se repetir por semanas ou meses, né? Que é o período conhecido como salva. Depois da salva, o paciente pode ter um período de remissão que dura de meses a anos. Que é o que acontece com você, né? Você fica meses sem ter nada. Acho que nunca aconteceu de você ficar mais de um ano. Já aconteceu. Já aconteceu. Que coisa. E normalmente as crises duram em média de 30 a 45 minutos. No seu caso não é bem isso. As suas são mais longas. No meu dura um pouco mais. Elas duram 1h30, mais ou menos. Porque no meu, o que eu sinto que ela acontece muito, ela vem em ondas. Então assim, por exemplo, agora, nesse momento, eu estou com uma dor 1. Numa escala de 1 a 10. Ela é super suportável, mas ela está aqui. Eu sei que ela está aqui. Mas ela não está me incomodando a fazer nada. É tipo uma residual, né? É tipo uma residual. Aí, às vezes, quando eu começo a passar muito a mão na cabeça, começa a me incomodar, ela vai subindo. Aí ela chega num pico, mais ou menos em um... E é muito rápido, gente. Assim, eu tô sentindo nada. E aí, de repente, em 10 minutos, ela chega num pico. E aí ela fica nesse pico estável. E aí passa uns 50 minutos, 1 hora, ela começa a descer. Então ela fica uns 10 minutos subindo, 1 hora nesse topo e uns 20 minutos descendo. E aí ela volta pro 1. E isso fica num ciclo, assim, durante o dia. Então isso às vezes acontece quando eu tô em uma reunião, no meio do trabalho. O pessoal que trabalha comigo já deve ter reparado que às vezes eu tô na câmera e aí eu começo a passar a mão na testa, passar a mão assim no olho. Que é quando tá vindo. O Rô já reparou também que eu começo a fazer isso, né? Sim. Que é porque você sente que ela... É como se fosse uma aura da enxaqueca. Você sente que ela tá vindo. Tanto que a gente tratava dessa forma por muito tempo. A gente achava que era uma aura só, Então, é mais ou menos esse ciclo que acontece. E aí, às vezes, a dor ela vem muito forte. Isso é uma diferença que eu reparei também de mim e de algumas pessoas. O que eu vejo é que algumas pessoas, quando elas têm crise, é sempre no máximo. Eu não sei se é porque eu sofro disso há tanto tempo e eu desenvolvi uma certa resistência à dor. Pode ser. Mas às vezes ela não vem me matando. Às vezes ela vem de um jeito que é tipo, ai, que chato. Tá chato, mas eu consigo conviver. Mas às vezes ela vem do tipo que eu não consigo comer. Ontem, por exemplo, a gente pediu uma pizza, tava tudo bem, eu tava jogando o Pocópia, porque sim, comprei um Switch 2, outro motivo de felicidade também nessa semana. Pelo menos, né, teve alguns refrescos. Não foi só a dor. Exato. E aí a gente pediu a pizza. Quando o Rô foi pegar a pizza, eu falei pra ele, tá vindo. E ela realmente veio, e ela veio muito forte. Tanto que eu falei pra ele, quando ele chegou com a pizza lá de baixo, eu falei, nem precisa colocar pra mim que eu não vou conseguir comer. Porque me dá enjoo por causa da quantidade de dor, assim. Eu não consigo nem pensar. Aí eu fui pro quarto, tentei lavar o rosto um pouco, vi mais ou menos qual era o nível da dor. Eu falei com ele, ó, tá nível 8, eu vou pro hospital pra poder tomar oxigênio, porque não vai dar. Porque aí o que acontece? Quais são as coisas que você pode fazer? Tem o Verapamil, que é o remédio que eu comentei, que você toma entre as salvas. Só que durante a salva, quando ela tá acontecendo, o Verapamil ele não é tão útil assim. Porque ele é meio losartano assim pra pressão, que é, você tomar na hora, ele não vai fazer nada na hora. O que ele faz é estando no seu organismo há um tempo. Então ele vai me ajudar a em algum momento fazer a crise cortar. Isso tem um nome, é efeito... Não sei. Não é de acumulação. Eu vou descobrir. Tá. Mas... Então ele não faz um efeito na hora. Então ele não é usado pra cortar. Aí o que é usado pra abortar as crises é inalação de oxigênio 100%. Ou tem um remédio... Eu não lembro... Peraí, deixa eu ver a cartilha aqui. Você pode fazer uma injeção subcutânea de medicamento, que eu não lembro o nome do medicamento. Efeito cumulativo, é o que eu tava procurando. Isso. Ou um spray nasal do medicamento, que é... Cefaleia salvas. Tem minha pesquisa aqui no Google. Cefaleia em triptano, que é o sumatriptano. Então você pode tomar ele tanto injetável quanto spray nasal. Só que o spray nasal que a gente tinha no Brasil era o Sumax, que não é vendido mais.
Nem o sumatriptano, nem o zolmipropitano. Então ele é mais difícil de encontrar. E tem a opção de tomar comprimidos também, do naratriptano, que foi o que eu comprei ontem. Porque aí você troca, né, começa a tomar ele. Ele dá uma ajudada. Ontem mesmo eu fui pro hospital, tomei oxigênio. E aí quando eu voltei pra casa eu dormi. Mas passou um tempo eu tive um rebote. Ali era umas 4:30 da manhã, eu acordei com uma dor bem forte de rebote. Não chegou no mesmo nível que tava quando eu fui pro hospital, mas tava bem forte, uns 7, 6, assim. Aí eu tomei esse naratriptano, e aí eu tava com tanto sono, tão cansado, porque eu dormi mal na noite anterior, por causa da salva, que eu dormi. Então imagino que a dor tenha diminuído em algum momento, assim, mas eu só apaguei, não me lembro. Nada mais me lembro. Então tem essas formas de parar. Mas assim, a mais, digamos, tranquila é o oxigênio. Porque ele realmente corta na hora. Como eu falei, eu não sei explicar qual é a magia. Mas é assim, ontem, por exemplo, eu cheguei no hospital, eu estava chorando, eu não conseguia abrir o olho. Tanto que eu entrei lá no negócio de avaliação. Não é avaliação, como é que chama? Triagem. Na triagem eu falei pra moça, moça, toma minha identidade, dei meu celular desbloqueado pra ela, com o aplicativo da Amil aberto. Eu falei, eu preciso oxigênio. Não é mais nada, eu só preciso de uma cadeira de rodas que eu não conseguia nem andar direito e eu preciso de oxigênio. E aí ela me colocou. Quando ela me colocou no oxigênio, sem brincadeira, gente, em 5 minutos eu tava normal. Normal, mandando mensagem pra você, pro Rafa. Tipo, normal, como se nada estivesse acontecendo. Na dor no 1, assim. E é tipo, eu postei até nos meus stories. 5 minutos atrás eu estava chorando que eu não conseguia andar e abrir o olho. E agora eu tô normal. Com oxigênio. Então assim, é muito bom. Então eu tenho uma consulta amanhã com a neuro. Pra Hoje. pedir... hoje, segunda. Pra pedir pra ela pra me receitar o remédio direitinho e tal. E pra ver o lance do oxigênio. Porque assim, não é seguro ter um tanque de oxigênio em casa. Mas dito isso, não dá pra toda vez que eu tenho dor pegar a gente dá sorte que a gente mora perto do hospital. Mas toda vez que eu sentir dor, sair correndo pra pegar um Uber, pra chegar no hospital, pra ter triagem, pra ficar preenchendo ficha do plano de saúde, pra literalmente em 5 minutos eu tá bem, não faz sentido. É melhor ter um tanque em casa. Alugar um tanque. Então eu tô já procurando também tanque de oxigênio pra alugar, pra ficar em casa. Vou ficar igual a Olivia Cook em Bates Motel. Ai, que horror. Andando com meu... Aí eu vou fazer um tanque bem decorado, bem bonito, igual o dela. Mas é isso, gente. Então, assim, se vocês têm alguém que vocês amam aí que tem essas crises de dor, realmente considerem isso. E, assim, é foda porque eu me sinto muito mal, às vezes, porque, assim, eu sei que todo mundo vem super bem intencionado, tal. Ninguém, né, tá fazendo por maldade. Mas você vem, já tomou algum remédio, já tomou alguma coisa. A enfermeira mesmo ontem, quando ela me viu desesperado, chorando, ela falou, você quer tomar Tramal? Eu falei, não adianta. Porque não adianta. Gente, eu tomei morfina quando eu cheguei no hospital da outra vez. Morfina na veia. E não diminuiu nada. Foi botar oxigênio e tava tudo bem, sabe? Tipo, não adianta. Então é meio bizarro, assim. E tem os impactos, né? Então, tipo, tem impacto profissional, assim. Já teve vários momentos que eu não consegui trabalhar. Assim, eu não consigo, eu só... Por 1h30 eu desligo. Eu não consigo fazer nada. Não consigo fazer nada. Impacto social, assim, do tipo, de às vezes não ir em coisas. Ontem mesmo eu tava super animado, eu queria ter saído, sabe? Mas não dá, às vezes. Tipo, tem essas questões de convívio, assim. E tem uma questão de quase, já junta com a minha ansiedade natural, né? Mas assim, uma ansiedade de um momento em que eu vou sentir dor. Sim. Então o tempo todo eu estou ansioso pra quando vai vir a próxima crise. Então é uma aposta, assim, viver com isso é realmente uma coisa bem difícil, assim. Então eu queria muito agradecer realmente o pessoal da Abraços que fez essa cartilha, porque eu acho que ela é bem informativa, assim. Obviamente ela não tem, tipo, remédios
considerados pra tomar, porque remédio você não indica assim, né? Em cartilha. Mas ela tem, tipo, explicando o que é, como tratar, como acalmar, como você que é uma pessoa que convive com alguém que tem cefaleia salvas pode ajudar a pessoa, porque tem isso também que é até meio bizarro, assim, que é tipo, por exemplo, o Rô ontem perguntou, você quer que eu vou com você pro hospital? Mas não faz sentido, porque, tipo, ele vai pro hospital pra nada, entre muitas aspas, né? Porque você não tem nada que você possa fazer. Você se pergunta, tem algo que eu posso fazer? E não tem. E na sexta, quando você tava em crise também, eu tentei paliativos. A gente tem um umidificador aqui em casa que a gente raramente usa. Inclusive, eu acho que ontem eu estraguei ele. Porque a hora que eu fui tirar o resto de água, eu soltei o negócio errado e saiu por dentro dele. Oh, shit. Mas talvez se tudo secar... Põe no arroz. Se tudo secar, talvez. Pior das hipóteses, quando eu ligar ele da próxima vez, ele vai explodir, a gente vai saber. Aí a gente tentou, tipo, pelo menos ter ali o umidificador soltando fumacinha na cara do Telo pra ver se aliviava de alguma forma, mas isso é muito diferente do que você fazer uma inalação de oxigênio, né? Exato. A gente tentou bolsa térmica, né? Só pra tentar um paliativo pra ver se ele conseguia dormir, e não conseguiu dormir, né? Não, fiquei acordado da noite de sexta pra sábado, a noite toda. Aí o sábado eu fiquei tendo essas crises indo e voltando. Foi umas 8 crises durante o dia. E sábado você tava nessa situação do tipo... Aquela coisa, né? Aquela ansiedade de quando chega a próxima crise. Você tava bem assim. Então, assim, obrigado, pessoal da Abraços, ter feito... A gente vai colocar o... Esse que o Talo falou é importante, gente. O lance da cefaleia em salvas é que, como não é uma doença muito comum, então acho que no Brasil são cerca de 300 mil pessoas. É 0,1% da população. Mundial. Então... não é muito difundido e isso acaba dificultando o diagnóstico. Então tem gente como o Telo, por exemplo, que leva mais de 10 anos para ser corretamente diagnosticado com cefaleia em salvas. Então provavelmente você ou algum familiar ou algum amigo, alguém que você conhece, provavelmente já deve ter te contado sobre terríveis crises de enxaqueca. Aí talvez seja legal você ver com a pessoa, tipo, olha, seus sintomas são esses aqui. Porque parece muito, mas tem coisas muito diferentes, assim. E são coisas muito próprias, né, da cefaleia em salvas. Então, assim, se identificar que a pessoa tem esses sintomas, orienta a procurar o médico buscando esse diagnóstico em particular. Exato. Né? Pelo menos pra testar. E aí o médico é o neurologista, certo? É o neurologista, isso. Tá. Isso. Mas o que você pode fazer, por exemplo, se você tem crises de dor, né, de dores de cabeça muito fortes, do ponto de que você vai pra PS e tal, às vezes vale fazer esse experimento do tipo, pede pra colocar em oxigênio, sabe? Falar, eu vi que existe a cefaleia em salvas, eu queria testar. Se às vezes a dor não tá passando com medicação, porque às vezes pode ser que ela não tá passando com medicação porque não é uma dor de cabeça normal, é uma cefaleia em salvas. Tinha um colega meu de escola, isso quando eu era pequeno, tipo, pequeno pré-adolescente, talvez, que ele tinha umas crises de enxaqueca fodidas, assim, de ficar dias perdendo aula. Provavelmente era isso, nem era enxaqueca. Então, o problema é isso, pode ser que seja, porque tem coisas, por exemplo, gatilhos. Gatilhos é uma coisa muito comum pra enxaqueca, né? Pra cefaleia em salvas, não necessariamente. Dado o fato de que é do hipotálamo, não tem necessariamente uma ligação com... Eles fazem umas relações do tipo, por exemplo, 88% das pessoas que têm cefaleia em salvas fumam ou fumaram de forma ativa ou passiva. Então, assim, ainda assim é uma correlação muito aberta. Muito amplo. Falam que álcool durante períodos de salva pode ser um gatilho, então tentar evitar. Mas, novamente, assim, estávamos há 2 meses atrás no carnaval, bebi que nem uma cavala e tava tudo bem. Então... Mas sabe que esse negócio que você falou do hipotálamo, como ele regula esse lance da percepção de tempo, né, questão de sono e hormônios do tipo e tal,
Faz um certo sentido que você tenha realmente as crises em uma determinada época do ano. Uhum. E geralmente as suas crises, quando elas não acontecem em março, abril, elas acontecem tipo lá para setembro, outubro. Isso. Que é quando a gente tá mudando de estação, inclusive. Ambas as épocas é quando tá mudando de verão para outono ou de inverno para primavera. Normalmente é quando tem... Então o tempo fica meio maluco, do tipo, essas coisas que rolam muito em São Paulo de... um sol de 200 graus e à noite menos 10. Uhum. Aí no dia seguinte chove o dia inteiro. Aí no dia seguinte seco que nem pra porra. Quando acontece isso, às vezes rola. Mas não é sempre. Então é isso que é esquisito, porque não tem um gatilho certo e exato. E é por isso que o medicamento abortivo, no caso o oxigênio, é tão importante você ter ele de forma rápida, porque pode ser que venha do nada. Uhum. E como eu sou paciente de pressão alta, eu não posso ficar tomando... Porque, por exemplo, uma pessoa tipo... O Reinaldo Giannichini, por exemplo, ele deve tomar o Verapamil todos os dias. Só que se você não tem pressão alta, não tem nada, por exemplo, o ideal para você tomar de Verapamil para segurar as crises é 480 miligramas por dia. Uhum. O remédio é de 80. Então você tem que tomar uma dose cavalar pra sempre, pro resto da sua vida, e aí você corta. Tem um relato que eu vi ontem que a Abraços postou no Instagram deles, de um cara que ele não tem salva desde 2022. A última salva dele foi em 22. Mas aí ele começou a tomar o Verapamil, e ele tá tomando o Verapamil desde então e tá super ótimo. Só que eu não posso fazer isso. Por causa da pressão. Tanto por causa da pressão, quanto o fígado, né? O meu fígado já não é essas maravilhas. E ele também é pesado pros rins. Uhum. Então eu tenho histórico de problema de rins na família, eu também Sim. não posso ficar tomando. Então tem esse problema meu específico da minha saúde não relacionado com as salvas, que faz com que pra mim vai ser um pouquinho mais difícil e eu vou ter que recorrer mais aos abortivos do que aos preventivos. Mas vou começar, né, agora que eu sei exatamente o que está acontecendo. Desde o ano passado, como eu falei, eu tava tomando o Verapamil, é que eu não posso ficar tomando ele para sempre. Então eu preciso achar um neuro para que faça o acompanhamento, porque o neuro que fez o meu acompanhamento, ele era do hospital. Eu tentei depois até marcar com ele consultas para continuar me consultando com ele, porque eu gostei muito do atendimento que ele me deu, mas ele só atendia nesse hospital, e aí depois ele foi pro hospital de São Caetano, sei lá, ele foi para bem longe. Então ele não atende em consultório. Então eu preciso achar um neuro. Então se alguém tiver, inclusive, indicações de neuro aí que especificamente cuide disso, ou se tiver indicações de lugar para alugar tubo de oxigênio também, cilindro de oxigênio. A gente está se informando sobre essa questão do cilindro, né? Sim. Mas é isso. Tomara que tenha dado uma controlada aí, que você não tenha crises mais intensas nos próximos dias. Tomara. Vamos ver que esse remédio novo pareceu funcionar, assim, porque eu acordei realmente de madrugada com aquela facada, assim, aí eu levantei, assim, você não tinha chegado ainda. Aí eu tomei, eu tava com a garrafinha de água do lado da cama, tomei o remédio, tomei a água, fiquei sentado um pouquinho, ele de olho fechado pra tentar meio concentrar. Eu nem vi que hora eu dormi, mas em algum momento eu deitei e consegui apagar. Uhum. Então eu acho que ele cortou bem, assim, eu acordei hoje bem, até agora não tive nada. Ela tá, como eu falei, tá aqui, mas num grau 0.5, assim, não tá nem incomodando. Tem uma dorzinha residual que fica aqui, e ainda tô bem entupido do nariz, né? E o meu ouvido também tá tapado desde o carnaval, que vou no otorrino também pra ver se tem uma ligação com isso ou não. Porque isso não tá nas coisas comuns, e o ouvido tapado começou bem antes da cefaleia. Mas pode ser que talvez o ouvido tapado seja um preditivo que eu tenho. Mas você consegue relacionar isso acontecendo em outras ocasiões? Então, eu não me lembro. Eu não me lembro, esse é o problema. Né? O problema de ter uma coisa há tanto tempo assim é que você vai meio que misturando as memórias, então eu não sei exatamente. E como eu já achei que fosse tanta coisa, já achei que fosse sinusite, já achei que fosse canal no dente, já achei que fosse problema de equilíbrio do labirinto. Do labirinto.
Já achei que fosse sinusite. Eu já achei que fosse tanta coisa que você meio que vai tratando de formas diferentes com o passar dos anos. Nunca descobriu o que era. E cá estamos. Eu fui procurar no Google aqui o efeito lá que eu tava querendo explicar. Ele fala efeito acumulativo, mas não era isso não era essa palavra que eu tava procurando. Enfim, de qualquer forma, me distraí aqui porque eu achei um link falando aqui o que é efeito nocebo que causa reações psicológicas a medicamentos. Especialistas ouvidos pela CNN explicam o fato de saber que um evento adverso pode ocorrer após a vacinação potencializa a aparição de sistemas... Meu Deus do céu, hoje eu tô doido. Potencializa a aparição de sintomas psicológicos, que é o que eu tenho. Então, eu tomo um remédio. Por exemplo, eu comecei a tomar a fluvoxamina em outubro, novembro do ano passado. E eu tive uma dificuldade muito grande de adaptação, porque eu fui me informar de sintomas adversos, fui ler a bula do remédio, e tinha lá coisas como alteração de pressão, batimentos cardíacos, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a sentir essas coisas. Depois de ter lido. E aí eu brigava com o médico, falava, minha pressão tá muito baixa por causa disso, não sei o que. Ele falando, não, mas esse remédio não mexe com a pressão. E eu tive inúmeras tretas com meu psiquiatra por causa disso, continuei tomando remédio, passou umas 3 semanas, tava ótimo. Então eu fico sabendo sobre a possibilidade de ter um efeito adverso, e aí eu acabo tendo. Sugestionado, né? E aí, como eu comentei aqui nos últimos episódios, estava rolando um estresse por coisas de mudanças no trabalho, teve layoff, um monte de gente foi mandada embora, eu mudei de cargo, mudei de equipe, mudei de chefia, tudo, né? Vida nova. Tá tudo bem, estou me adaptando a isso, né? Tá sendo um processo que eu tô conseguindo me adaptar com tempo e tranquilidade, por incrível que pareça. Mas eu continuo tendo muito problema para dormir. Eu sempre tive muito problema para dormir. E de uns 3 meses para cá isso tem se intensificado assim absurdamente. E é claramente relacionado a estresse, coisas de trabalho e tal, porque eu tenho muita dificuldade para dormir durante a semana. Então eu deito na cama e não consigo dormir. Demoro horas para conseguir dormir. E durante o fim de semana, não. Durante o fim de semana, eu durmo... você dorme magicamente. Perfeitamente, assim, e durmo por 12 horas. Não, e fim de semana é tipo... Você dorme 12 horas da sexta pro sábado. De tarde do sábado, você tira um cochilo de 3 horas. E à noite, você dorme de novo, mais 12 horas, normal. Porque eu não consegui dormir durante a semana. E aí, por conta disso, o que meu psiquiatra fez? Me deu um remédio pra dormir. E aí aconteceu a mesma coisa. Os primeiros dias que eu tomei o remédio, eu comecei a sentir um monte de coisa. E aí eu enfiei na minha cabeça que eu sofro de arritmia cardíaca. Porque o que acontece? Quando eu tô meio hipocondríaco. Quando eu tô com algum pico de estresse, novamente, é algo que acontece não exclusivamente, mas acontece principalmente quando eu estou trabalhando. Eu sinto que minha frequência cardíaca aumenta, aí daqui a pouco parece que ela parou. Parece que meu coração parou ali por um segundo. Aí parece que dá tipo uma mega bombeada de sangue que parece até que vai estourar meu peito. E aí volta numa frequência muito lenta, aí dá outra engasgada. Eu falei, pronto, tô com arritmia cardíaca, né? E talvez esteja mesmo. Vou ficar sabendo durante a semana, porque essa semana eu tenho meus exames cardiológicos, então, né, essa é a nossa semana de médico, né? Você acabou de passar no cardio inclusive também sobre semana isso, passada. Fiz todos os exames cardiológicos e de sangue, estou ótimo, colesterol ótimo, Arrasou. Glicose ótima, triglicérides ótimo, pressão controladíssima. Tão controlada que o médico falou, inclusive, que se eu continuar
reduzindo peso na academia, provavelmente a gente deve em 6 meses diminuir a quantidade do Ara2, porque ele falou que a minha pressão tá ótimo, maravilhosa. Ai. Falou que assim, o meu... Queria que acontecesse. Como é que chama o exercício da esteira? Teste ergométrico. O teste ergométrico, ele falou que assim, a minha pressão subiu e desceu de forma controladíssima, de que nem parece que eu tomo remédio pra pressão, assim. Uhum. Então ele falou que dá pra gente testar e diminuindo. Ótimo. Então, agora essa semana sou eu, né? Vou fazer mapa agora segunda e terça, né? Começa segunda, termina na terça, que é aquele que você coloca um aparelhinho, né? Que fica preso no seu braço, monitorando ali sua pressão durante 24 horas, né? A cada 20 minutos ele faz ali uma medição. Aí na sexta eu faço ecocardiograma, faço Doppler de carótida, faço o teste ergométrico. Acho que tem mais alguma outra coisa que eu não tô lembrando agora. Já fiz exames de sangue também? Já fiz os exames de sangue, o resultado sai agora quarta. E na sexta mesmo eu já passo em consulta com o médico, porque os exames são na... Que é o nosso mesmo médico, inclusive. Exato. Foi no que o Rui me indicou. Os exames são na própria clínica do médico, então já sai o resultado, eu já passo na consulta com ele logo em seguida dos exames. Então vamos ver se eu tenho arritmia ou não. Ou se é só ansiedade mesmo. Eu acho que é só ansiedade. Mas é isso, gente. Questões de saúde e trabalho é isso. Sim. Eu tinha anotado aqui diversos temas. Eu vi uns temas que eu gostei. Conta. Mas acho que a gente podia guardar para um outro episódio. Sério? Porque a gente já tá aqui com 50 minutos, eu não quero... São temas tipo, pra gente conversar, assim, informalmente, tá, né? De uma forma, assim, divertida. Tá bom. Né? Um papo, assim, gostoso, que eu não quero fazer com pressão de tempo, porque, né, a gente fica fazendo episódio aqui de 2 horas, aí semana seguinte não tem o que falar. É um ponto. Você tem um ponto. Então, vamos Mas eu queria fazer só um adendo, posso? Eu acho que a gente podia talvez pegar algum tema aqui que é mais time sensitive, né? Porque senão a gente não vai... Depois quando a gente for falar sobre ele, já passou o momento. Mas qual é o seu adendo? Não, eu ia indicar, porque essa semana, como eu falei, eu comprei o Switch 2, né? Sim. Amigos do trabalho foram para os Estragos Unidos. Esse é o tema time sensitive. Os estragos fudidos, os estragos fudidos da América. E aí, como é de praxe de se fazer quando alguém vai para os estragos fudidos da América, eles trouxeram Muamba para mim. E a Muamba foi um Switch 2. Amo. E aí estou jogando... Primeira coisa sobre o Switch 2 em si. Ele não é uma atualização gigantesca do Switch 1, assim, do tipo, meu Deus... Eu ainda não fiz a experiência de jogar um jogo do Switch 1 nele. Eu quero fazer essa experiência ainda. Mas, assim, em termos de design de produto, e aqui não falando design de produto dos anos 2010, dos anos 2020, que é experiência, eu tô falando de design de produtos materiais. Design, o famoso design industrial. Como ele é muito mais bem feito que o Switch 1. É meio chocante, assim. Como que na mão ele é mais confortável. Como que o material é mais gostoso ao toque. Ele encaixa melhor na sua mão, assim, os botões. Muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso mesmo. É isso que eu ia perguntar, inclusive. A diferença do Switch 2 pro anterior é mais uma questão, vamos dizer assim, de hardware, né? Sim, não é mais de processamento. Não é, por exemplo, quando trocou do Nintendo pro Super Nintendo, que aumentou de 8 para 16 bits. Não é uma coisa assim. Não. Aumentou só, basicamente, a capacidade de processamento. Então, por exemplo, a nossa TV é 4K. Não sei se você reparava isso, porque muita gente nem repara, mas a qualidade de imagem, mesmo no dock do Switch 1, não é 4K. Se você chegava perto da TV, dava pra ver tudo meio sujo, assim. Agora é 4K, então a imagem tá perfeita. Ele é mais rápido de processamento e tal. Mas é isso, assim. Não é muito. Tanto que todos os jogos basicamente são retrocompatíveis. E alguns jogos receberam melhorias de funcionamento pro Switch 2. Então, tipo, alguns jogos... É que Nintendo, né? Então, alguns jogos da Nintendo, você paga $10
E aí você tem a versão Enhanced pra Switch 2. Que é mais bonito os gráficos e tudo mais. Mas tudo roda retrocompatível normal, assim. Mas assim, eu achei maravilhoso o console em si. Bem gostoso, assim, de pegar e tal. Mudaram um pouquinho alguns sons da UI, o que eu achei meio ruim. Eu entendo que eles queriam fazer um 2, mas acho que alguns sons eram tão característicos que é estranho ainda ouvir os sons do 2, assim. E comprei o jogo do momento aí, que é o Pokémon Pocopia, que você joga como... que é o Animal Crossing / Minecraft de Pokémon. Certo. E assim, divertidíssimo, muito gostosinho. Acho que assim como não tem uma pandemia dessa vez, né, pra ajudar, como teve no Animal Crossing, mas eu acho que é um jogo que vai conquistar gerações e vai ficar bastante tempo aí no hype, assim como o Animal Crossing ficou. Eu ainda tô bem no comecinho, então não vou falar muito sobre o jogo em si, mas tá bem gostoso, tá bem divertidinho. Arrasou. Então, e uma coisa que eu achei incrível, porque ele é um jogo de construir coisas, né? O Switch 2, ele tem uma função de mouse. Não sei se você sabe. Não. Mas você pode pegar o Joy-Con e colocar ele aqui e ele funciona como um mouse. Ah, que legal. E o Pocopia funciona com essa função de mouse. Então eu tô doido pra testar ela um dia que eu tiver com mais calma. Boa. Assim, vou jogar ele como mouse, porque eu vi que ele deixa o funcionamento do Pocopia mais gostosinho, mais fácil. Ai, arrasou. Mas é isso. Bom que você, mesmo com a crise, você conseguiu jogar bastante. Sim. Sábado, né? E se Sim. divertir um pouquinho pra relaxar, né? Exato. Acho que os dois únicos assuntos sensíveis time sensitive que sobraram aqui. Você já falou de Pokémon Pocopia. Já quer deixar aqui pra falar no futuro sobre... Não, depois não. Tá. O outro tema time sensitive é que acabou o Mercúrio retrógrado, Sim. que foi aí do final de fevereiro ao final de março. E que super... Não que eu acredite... Eu acredito em astrologia e eu acho que existe embasamento científico em algumas coisas. Outras eu já acho que é uma certa forçação de barra. Mas se o fim do Mercúrio retrógrado pode oferecer algum tipo de conforto psicológico, então eu tô dentro, né? E parece que as coisas estão começando a andar, né? Inclusive para outras coisas nossas que a gente talvez comente aí num futuro muito próximo. Sim. Mas parece que as coisas estão voltando a andar, né? Graças ao fim da retrogradação aí de Mercúrio. Retrogradação. Eu tava fazendo uma piada. E o outro tema time sensitive é que vazou o contrato do BBB. Na verdade, não é que vazou o contrato do BBB. O Pedro, que foi aquele participante O Pedro Abusador. que desistiu na primeira semana, e se não tivesse desistido teria sido expulso, né, por ter assediado uma participante, ele está processando a Rede Globo. Ele tá processando com base em quê? Ele está processando em base de que ele é uma pessoa que tem transtornos psicológicos, psiquiátricos, que a Globo sabia disso, e que ainda assim não fez nada para evitar que as coisas chegassem aonde chegaram. Tá. E que por conta disso a imagem dele foi terrivelmente afetada e ele tem medo que isso prejudique a vida dele daqui pra frente, a ponto de não conseguir mais arrumar emprego, problemas familiares e tudo mais, né? Tá. Teoricamente ele ainda se encontra internado numa clínica de reabilitação. Teoricamente, não se sabe. Mas o fato é que ele está processando a TV Globo. E aí vem a melhor parte. Ele está processando a Ana Maria Braga, em particular, pela declaração dela de que graças a Deus que ele desistiu, então eu não vou ter que tomar café da manhã com ele. Então tem esses dois processos acontecendo. Mas, gente, ele não pode processar alguém por dar opinião. Eu acho que ele tá, processando por difamação, talvez. Mas isso não é uma difamação. O fato é que eu tenho o PDF aqui, tá, gente? Sério? Tenho.
O PDF tem. Eu não devia ter falado isso, né? Mas assim, vazou, tipo. Muitas outras pessoas também devem estar com esse PDF guardado. E assim, tem o processo, né? Eu não vou abrir nenhum tipo de dado sensível aqui, obviamente. Mas tem o processo, né? Então tem aqui as primeiras páginas aqui são o processo, né? Então por que ele está processando aí a empresa, a TV Globo no caso, né? E, em resumo, é basicamente isso que eu comentei aqui, né? Novamente aqui estou tentando evitar falar muita coisa do que tem no documento, mas tem coisas como, por exemplo, a construção midiática da culpabilidade. Ok. Aí, quando eu amo que ele só ignorou o fato de que ele realmente tentou abusar de uma mulher, né? Pois é. Quando acaba o processo, aqui a parte aqui dos anexos da Ana Maria Braga, né? Não terei o desprazer de entrevistar o Pedro. Beleza? Aí acaba o processo, tá? Processo tem aqui. Peraí, gente, eu tô rolando porque é muito grande. Tá. Vai cantando uma música, hein? Lá, lá, lá. Meu Deus, eu não lembrava que a parte do processo era tão grande assim. Lá, lá, lá. E ele tá processando a Globo em 4,5 milhões de reais. Né, que é praticamente quase o valor. Não é só você dar um Ctrl. Não é um texto? Ou isso é foto? É texto. Não, é texto. Dá um Ctrl F, pelo amor de Deus, e procura Contrato Globo, sei lá. Calma, pera. Tá. É que tem outras coisas antes. Então, o processo tem 49 páginas. Aí começam os anexos. Aí nos anexos a gente tem os documentos pessoais dele. A gente tem o encaminhamento ao CAPS. De quando ele saiu do programa. E aí começa o contrato com a Globo. O contrato, gente, contrato e anexos, tem mais de 100 páginas. Uau. Então, quando você entra no BBB, você tem que, né, dar anuência ali a diversas coisas que se estendem por mais de 100 páginas. Aí depois disso tem um PDF do laudo psiquiátrico dele, que a gente também não vai abrir aqui. E é isso, eu acho. Mas o que tem de interessante do contrato da Globo? O contrato da Globo, na verdade, eu peguei um post aqui do Instagram que eu salvei, que acho que ele resume bem os pontos do contrato. Só um instante que a tia não sabe mexer. Aqui, salvos. Aqui. Então, questões de dinheiro, né? E aí isso está publicado aqui num perfil aberto no Instagram, então isso eu posso falar mais abertamente, né? Então, dentro do contrato do BBB, tem informações aqui que, por exemplo, os participantes desse ano receberam uma ajuda de custo fixa de R$10.500. Eu achei um cachê muito baixo. Pagos em parcela única em 16 de fevereiro de 2026. Bônus de permanência de R$500 por cada semana que o participante sobreviver ao paredão. Taxa de... Mas assim, se você nunca foi pro paredão... É só quem vai pro paredão ganha R$500? Acho que sim. Pelo que eu entendi, sim. Gente... Taxa de desclassificação prévia caso o candidato participasse na dinâmica de seleção, mas não entrasse na casa. Nesse caso, ele receberia apenas R$1.631, que é um salário mínimo, né? Caralho, o cachê de ficar na casa de vidro sendo humilhado por uma semana é um salário mínimo. Por
3 dias, na verdade, mas entende seu ponto. Nossa. O prêmio pode ser pago em certificados de ouro, não necessariamente em dinheiro. O prêmio só é entregue 30 dias após a exibição do último programa com participação do vencedor e somente mediante entrega de documentação completa indicada pela emissora, e a Globo não se responsabiliza pela entrega de prêmios fornecidos por patrocinadores. Então, se o Mercado Pago quiser dar um cambal e não dá pra ninguém esses dinheiro que eles estão dando... Se a MRV quiser fugir, não dá nenhum apartamento? A Globo não tem nada a ver com isso. Você que vai processar o Mercado Pago, você que vai processar a MRV. Outra coisa, tem uma questão aqui, eu não sei se isso tá aqui, então eu já vou falar também. Se um participante ele se recusar a participar de uma ação de patrocinador, ele é eliminado automaticamente. Né? Ele é desclassificado automaticamente e não vai ter direito a receber absolutamente nada. E que é uma coisa bastante interessante, porque quando rolou a treta da Ana Paula... A Jordan comentou isso. A Jordan comentou isso. Ela falou, no meu contrato fala que não sei o que, blá, blá, blá. E aí a Ana Paula falou, o meu contrato é diferente do seu. Então o contrato dos pipocas é muito mais rigoroso que um contrato de celebridade, camarote, né? Celebridade ou veterano. Né? Tem essa questão aí de 2 pesos e 2 medidas, como a própria Jordan falou, né? Sobre o dinheiro. Sobre o dinheiro eu já li. Sobre trabalho e imagem. Resumindo aqui bastante, tá, gente? Ele pode ter outras atividades profissionais, desde que não conflitem com a Globo ou com a agenda do reality. Não sei como isso se aplica, porque você vai ficar trancado dentro da casa. Não, mas acho que é tipo, se tiver um Reunited, você tem que ir no Reunited. Sim. E também o contrato vai até julho, se eu não me engano. Então, tudo que acontecer, se você arrumar outro trampo ali, nesse meio tempo, não pode chocar com as suas obrigações com a Globo. Fotos e vídeos sem cunho comercial são permitidos. A emissora pode realizar brincadeiras usando edição de imagens, animação ou dublagem da voz, incluindo com inteligência artificial, para criar situações de humor sobre o participante. Ou seja, pode te tirar pra merda e você não tem direito de fazer nada se você não gostar. O participante deve nomear alguém para gerir sua vida digital enquanto estiver confinado. Proibido fechar contrato com marcas que não sejam patrocinadoras do programa durante a vigência. E do valor arrecadado com publicidade, 40% vai para a agência da emissora. A empresa chama Viu Agenciamentos. Viu de eu vi, tu viste, ele viu. Achei que era Viu de Cruella. Até aí, gente, eu acho que isso é em qualquer meio contrato padrão, de influenciador é assim, né? Vetado qualquer tipo de edição, montagem ou alteração da narrativa em fotos de vídeos oficiais. Então, se você faz ali a gestão do perfil da Ana Paula, você não pode pegar um vídeo e editar. Tem que publicar o vídeo como... O vídeo do jeito que é. Como ele aconteceu. Também acho justo, né? Os administradores só podem publicar até 2 vídeos de no máximo 1 minuto por hora. Então, se eu quiser publicar 48 vídeos no dia no perfil da Ana Paula, eu posso. Só que eles têm que ser extraídos do Globoplay ou TV. A emissora determina sigilo perpétuo, ou seja, é proibido revelar qualquer detalhe da produção ou participação antes da divulgação oficial ou após o término. Ou seja, você nunca pode falar sobre coisas que aconteceram ali. Então, esse nunca até acabar o contrato. Não sei, porque se é sigilo perpétuo, não sei como funciona assim. Mas o Jean Massumi tá indo lá no Brasil. Mas ele não fica falando detalhes. Tá. Até porque o Jean Massumi participou do 3, né? Tipo, quem se importa com o que acontecia no BBB 3? Participantes são filmados em período integral em todas as dependências, incluindo banheiros, confessionários e dormitórios. Estão cientes de que estão sujeitos a todo e qualquer risco durante a participação, incluindo acidentes, doenças e qualquer risco à integridade física e psicológica, isentando a Globo de responsabilidade por esses eventos.
O que pode complicar bastante aí o processo do Pedro. Né? Os participantes não podem se recusar a participar do merchandising, que foi o que eu comentei agora. Eles não têm direito à remuneração de merchandising por essas ações que acontecem na casa. Assim, dito isso, a Ana Paula não se recusou a participar, né? Ela se recusou a vestir a roupa. Se dessem outra roupa, ela iria. Uhum. E é isso, basicamente. Eu acho que, assim, o que pega mais aqui é essa questão do tipo, a gente pode fazer o que a gente quiser com a sua imagem. Uhum. A gente pode até fazer aqui, colocar a sua cara no corpo de outra pessoa e falar que é você. E você Desde não pode... que seja com propósito de humor. Aham. E aí, o que é humor, né? Esses assuntos time sensitive, eu preciso muito fazer cocô. Eu tô me segurando há pelo menos 20 minutos. Nossa, coitada. Tá, não, vamos terminar. Mas o que você ia comentar? Não, eu ia só comentar que o que eu acho meio tenso é o valor de cachê é bem pequeno. É muito pequeno. Porque, assim, se considerar, por exemplo, eu não sei os valores, né? Mas Drag Race, você ganha por cada episódio que você vai. Porque a sua imagem está sendo usada naquele episódio. Uhum. Teoricamente, Big Brother deveria te pagar. Porque a sua imagem está sendo usada no programa para gerar audiência. Uhum. Então tem que ter um cachê. Que é o prêmio que todo reality show tem. Que é mesmo se você não ganhar o prêmio principal, você ganha o prêmio de ter ficado X episódios, que é o cachê dos episódios que você participou. E pelo que eu entendi dessa forma que tá aqui no contrato, então, se eu fui o primeiro eliminado, A Kerline. ou se eu fui pro top 3, eu recebo os mesmos 10 mil reais. Você só tem chance de ganhar mais prêmios de patrocinador, que a Globo não garante que o patrocinador vai te entregar. E eventualmente o prêmio final, se eu chegar no final. Gente, eu preciso ir, eu tô me cagando aqui. Beijo, ótima semana, gente. Beijos. Manda beijo. Beijo, gente. Tá.